Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom. Retêm-na e dão fruto pela perseverança. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, nem a põe sobre um castiçal, para iluminar os que entram. Porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Lucas 8, 15 a 17. No dia de hoje, 7 de janeiro de 2025, daremos continuação a nossa pequena série Não Entregarei o Leão, do padre Giorgio Maria Faré, carmelita italiano, sobre a renúncia de Bento XVI e a eleição de Francisco. Antes de iniciarmos, porém, eu gostaria de ler uma das notas de rodapé da homilia do padre Faré, que é a nota de número 2. O texto do padre Cornet é particularmente valioso tanto por conter uma rica e detalhada análise, como pelo fato do autor ter decidido reportar apenas notícias para as quais encontrou ao menos 2 fontes concordantes. Por que destacar essa nota? Para mais uma vez temos a noção de como será desenvolvido este trabalho, esse estudo, que depois será inserido no formato homilia, primeiramente, e disponível também em texto, hoje já traduzido para quase 10 línguas, e que se encontra no blog do Padre Faré, cujo link estará na descrição desse vídeo, como de todos os demais. Convido as pessoas que não assistiram a primeira parte, a parte 1, que pausem esse vídeo e possam assisti-la para dar seguimento a esta série. E mesmo o vídeo anterior à série, também em nosso canal. Fundamentos jurídicos para provar a tese de que Bento XVI nunca renunciou. Segue o padre Faré. O ponto de partida desta demonstração é a versão original, em latim, da Declaração de Bento XVI, realizada em 11 de fevereiro de 2013. É necessário considerar a versão em latim, porque a declaração oficial foi pronunciada nesta língua. Não vou ler a declaração completa agora. O texto pode ser encontrado no site oficial da Santa Sé e nas notas da versão escrita deste discurso, que poderão baixar em meus perfis nas redes sociais a partir de hoje. Inexistência do ato jurídico. Existem vários elementos na declaração de Bento XVI que contribuem para torná-la inexistente como ato jurídico. Descreverei brevemente a diferença entre nulidade e inexistência. Um ato nulo é um ato jurídico que está afetado por vícios que o tornam incapaz de produzir os efeitos jurídicos que lhe seriam próprios. E, portanto, é como se nunca tivessem se realizado, como ocorre, por exemplo, com os matrimônios, que posteriormente a Igreja concede a nulidade, atestando que jamais foram, por direito, segundo o direito, juridicamente falando, foram matrimônios. E, portanto, que Deus não o sancionou como tal. Um ato inexistente, por outro lado,
é um ato no qual faltam por completo os elementos constitutivos, tanto que sequer pode ser definido como um ato jurídico. Ele vai retomar, né, mais à frente essa questão, e também em outros textos que produzirá a posteriori desta homilia, e que pretendo também dá-los a conhecer da forma com que venho fazendo nessa série. De extrema importância, porque toca questões fundamentais debatidas ao longo desses anos e para além destes anos. Declaração e não renúncia. O ato de renúncia de Bento XVI é inexistente, porque carece da vontade de abdicar, como se evidencia por vários fatores. Em primeiro lugar, trata-se meramente de uma declaração. A fórmula declaro renunciar, em termos legais, não é o mesmo que dizer eu renuncio. O Papa deveria ter dito declaro renunciar como de fato renuncio, ou uma fórmula similar. Tal como pronunciada, a declaração de Bento XVI é de fato apenas uma declaração, não um ato legalmente válido, tampouco seguido por alguma ratificação. E aqui uma primeira observação feita no vídeo anterior a esta série, com relação àquele adendo fake, como eu cito, de que é Francisco e é Francisco, como se fosse uma conclusão daquela afirmação que Bento XVI fez algumas vezes, de que o Papa era um só. Em outras palavras, durante o pontificado, e mesmo, aliás, durante a suposta renúncia, né, de 2013 a 2022, Bento XVI algumas vezes, de forma pública e privada, disse que o Papa era um só. Logicamente. Mas, um dia, saíram nos meios jornalísticos um adendo, uma como que continuação desta afirmação, dizendo e é Francisco. Esse e é Francisco foi provado posteriormente por Andrea Chonti, que havia sido um adendo de um jornalista vaticanista às palavras de Bento XVI, ou uma sua conclusão, colocando na boca de Bento palavras que ele jamais disse. E este é um dos fatores principais para qualquer pessoa de bom senso que deveria ter ocasionado, né, uma verdadeira dúvida com relação a uma validade na abdicação de Bento. Por quê? Porque bastaria, como já foi dito outras vezes, bastaria Bento ter dito: o Papa é um só, e é Francisco. Encerrou, fim da conversa. O fato dele não ter dito jamais, e é Francisco, uma vez mais, aos de bom senso, para bons entendedores, cuja meia palavra, como dizia um velho conhecido, aos bons entendedores, meia palavra bas, já seria suficiente para ficarmos com o pé atrás e dizer: aí existe alguma coisa de estranha. Feche esse parênteses. Continuamos com o padre Giorgio Maria Faré.
Então, portanto, o Bento XVI jamais fez nenhuma ratificação de que aquele documento era apenas uma declaração. Como aponta o padre Fernando Maria Cornet, o título dado por Bento XVI ao documento é pura e simplesmente declaratio, isto é, declaração, e não renúncia ou abdicação, ou mesmo declaração de abdicação, declaração de renúncia. Isto é tanto mais surpreendente ao vermos que, habitualmente, os atos papais não têm um título, mas tomam seu título das primeiras palavras do próprio texto, o que pode ser conferido no site do Vaticano com os documentos papais. Neste caso, porém, Bento XVI decidiu colocar um título específico. E uma vez mais, este título não foi declaração de abdicação, declaração de renúncia ao pontificado, declaração de renúncia ao papado. E, acrescento eu e outras pessoas, sequer um ato desta magnitude foi dado, supostamente sendo dessa magnitude, ou seja, supostamente sendo um ato papal de fato e de direito, não seria cabível vir no formato de uma simples declaração, que é um documento menor na hierarquia dos documentos papais. A prova é de que os papas que renunciaram validamente antes de Bento XVI o fizeram através de bulas papais. Bento, além de fazer um documento menor, como uma declaração, ainda o intitulou pura e simplesmente declaração. Seguimos com o Padre Faré. A imposição de um prazo temporal é outro fator, né, de estranheza da sua suposta renúncia. A declaração de Bento XVI introduz um prazo temporal que difere da entrada em vigor da suposta renúncia até 28 de fevereiro, no caso de 2013. Na jurisprudência em geral e na literatura canônica em particular, esta possibilidade não está contemplada. A renúncia ao papado tem as características do que, em termos legais, se chama ato jurídico puro. Os atos jurídicos puros são os que, devido à sua importância, e aí remetemos mais uma vez à questão da hierarquia dos documentos, devido à sua importância, deveria ter sido uma bula papal, não uma simples declaração, devido à sua importância, e para evitar possíveis imprecisões e ambiguidades, não admitem a presença de elementos acidentais, que costumam ser a condição e o prazo. Então, continuando com o Padre Jorge, a imposição de um prazo faz com que o ato de renúncia não só seja nulo, como ainda inexistente, já que tal ato não produz nenhum efeito, ou efeito imediato, e também efeito imediato. Se alguém quisesse considerar a renúncia como válida, conforme o direito em consonância com o cânon 332, parágrafo 2, o inciso 2, o qual não é o caso, como demonstraremos, interviria, se assim alguém quisesse considerar a renúncia como válida conforme o direito em consonância, né, que é o cânon 332, inciso 2,
interviria o cânon 189, inciso 3, do Código de Direito Canônico, que estabelece que a renúncia a um ofício eclesiástico que não esteja sujeita à aceitação de ninguém, como é o caso de uma renúncia papal, pois não há nenhum superior hierárquico ao Papa, e como é, portanto, a renúncia de um Papa, segundo o cânon 332, inciso 2, tem efeito imediato. Além disso, não se prevê a possibilidade de adiamento, coisa que Bento XVI fez na sua declaração. E aqui me permitam um outro parêntese, outro esclarecimento. Eu ouvi, ao longo dos anos, de sacerdotes, de leigos, o Papa está acima de tudo, de todos, exceto Deus, naturalmente, está acima da hierarquia, até de um concílio, e, em outras palavras, foi exatamente isso que quiseram me dizer e que me disseram, pode fazer o que queira. Pode, nesse caso, passar por cima dos cânones, porque ele que é o legislador. Isso é desconsiderar o direito mais básico e elementar de que, ainda que um Papa tenha poder de alterar determinadas normas, determinadas leis eclesiásticas, diga-se de passagem, o que é o caso, leis jurídicas, canônicas, etc., ele primeiro deve fazê-lo oficialmente, alterando o código, alterando a lei, como, por exemplo, Bento XVI fez com o Universi Dominici Gregis, como veremos mais tarde, alterou um aspecto, né, não me recordo agora se foi um inciso ou um parágrafo, mas nós vamos ver isso mais para frente, e só depois agiu conforme, ou seja, um Papa não pode agir primeiro e mudar a legislação depois. Isso está para além das suas possibilidades, para além do seu ofício, seria extrapolar as funções, os ministérios desse ofício petrino. Esclarecendo isso, voltemos ao texto. Só para concluir o raciocínio, ou seja, Bento XVI poderia, tranquilamente, alterar estas disposições citadas aqui. Ou seja, poderia dizer que, no documento, que não, que pode, um ato de renúncia papal pode estar sujeito a adiamentos. O que ele fez aqui foi o contrário. Ou seja, ele, num documento pronunciado supostamente de uma renúncia papal, ele condicionou a uma data essa renúncia. Então, se o ato dele fosse uma renúncia papal, para ele condicioná-la a um prazo, ele deveria antes ter alterado as leis, os cânones, e só depois, então, colocado em prática, segundo a alteração, a retificação. O que significa que, das duas, uma, ou Bento XVI cometeu um ato ilegal, segundo o direito, e abusivo, ou então aquele documento não era um documento de renúncia
papal. Isso, é claro, é uma conclusão que já estou adiantando e que vai ser, né, também objeto dessa homilia, desse documento, desse estudo do Padre Giorgio e de tantos outros que entenderam a questão já há muito tempo e mesmo os que vêm recentemente a entendendo. Agora sim, retomemos ao Padre Faré. Inexistência do ato de renúncia por falta de objeto ou nulidade por erro substancial. Vimos que na Declaratio de Bento XVI não existe a vontade de renunciar ao papado. Também por esse motivo que eu acabei de dizer. O que a torna inexistente como ato jurídico, não produzindo efeito legal algum. Se ainda se pretendesse considerar tal ato como jurídico, seria nulo por várias razões, que passo a enumerar. Então, ainda que fosse realmente um ato de renúncia, que Bento XVI quisesse realmente com esse documento dizer que estava renunciando ao papado, esse documento teria vários problemas que o tornariam, então, como diz aqui o Padre Faré, nulo, juridicamente. Então, o texto da declaração utiliza dois termos. O termo munus, que aparece duas vezes, e o termo ministerium, que aparece 3 vezes. O termo ministerium é utilizado por Bento XVI para identificar o objeto de sua suposta renúncia. Declaro-me ministerio episcopi Romae, successores Sancti Petri, mihi per manus cardinalium, die 19 aprilis 2005, em Romanos, comisso renunciare. Novamente, né? Declaro que renuncio ao ministério de bispo de Roma, sucessor de São Pedro, que me foi confiado por meio dos cardeais em 19 de abril de 2005. E que é outro detalhe bem interessante, né? Que depois vamos ver. Os ministérios foram confiados por meio dos cardeais, os ministérios, mas o munus petrino, o ofício é dado diretamente por Deus, a investidura pontifícia. A norma regulamentar da renúncia ao papado se encontra no Código de Direito Canônico, promulgado em 1983, a última versão do Código, alterado legitimamente pelos papas João Paulo II e também Bento XVI, à época cardeal, né, prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, para a Doutrina da Fé, com relação ao Código anterior de 1917, salvo engano. No cânon 332, inciso 2, relativo à abdicação papal, introduz a necessidade de renunciar explicitamente ao munus petrinum. Esta especificação estava ausente no cânon 221 correspondente da edição anterior, o Codex Iuris Canonici, de 1917, perfeito, a memória não me deixou faltar. Ponto. Nele se mencionava de maneira genérica a renúncia, mas não se especificava a que o Papa deveria renunciar para que seu ato fosse válido. Quando Bento XVI escreve e pronuncia um ato de importância histórica e jurídica tão transcendente, mesmo utilizando a palavra munus em outros lugares da declaração, ao indicar explicitamente o objeto da renúncia,
usa outra palavra. Não diz munus, como exige o cânon 332, inciso 2, do Código de Direito Canônico. A única norma existente sobre a abdicação papal. Mas usa a palavra ministerium. Eu me lembro, há alguns anos, após ter presenteado um sacerdote muito conhecido, né, no Brasil, por seu trabalho pró-vida, e que é advogado, né, este sacerdote, supostamente em resposta ao livro de Stefania Costa, Bento XVI, Papa Emérito, fez um vídeo um tanto quanto irônico, dizendo que jamais conhecia algo que diferencia, ou alguma circunstância, documentos, etc., que diferenciassem os termos munus e ministério. Então, para ele, sacerdote, advogado, etc., ministério e munus eram a mesmíssima coisa em todo tempo e lugar. E não somente ele, inúmeros sacerdotes também fazem esta mesma confusão, esta mesma Babilônia com estes termos. Que aqui, uma vez mais, como nos trabalhos de Stefania Acosta, como nos trabalhos do Padre Cornet, como nos trabalhos do próprio Padre Alessandro Minutella, André Chonti e alguns outros, é exaustivamente explicado como coisas não sinônimas em determinados casos, como é o caso presente. Na tradução italiana da declaração, continua o Padre Faré, isto passou despercebido ou desapercebido porque ambos os termos munus e ministerium se traduziram indevidamente como ministério. Voltarei mais tarde sobre o tema das traduções. Mas, em latim, os dois termos munus e ministerium têm diferentes acepções. Ouviram, senhores sacerdotes, senhores bispos, senhores cardeais? Tanto no uso clássico, senhores leigos, tanto no uso clássico como no latim jurídico da Igreja. E vejam, o tempo todo o Padre Giorgio vai fazendo esses esclarecimentos com notas de rodapé, com fontes, com bibliografia, que vocês poderão acessar através do texto escrito. Seguindo, para continuar com nossa demonstração, devemos considerar as fontes do direito canônico das quais se pode extrair o significado dos termos munus e ministerium, em referência ao Sumo Pontífice. O uso técnico dos dois termos no contexto do direito canônico, mais recente, que é o autorizado, que é o mais abalizado para se tratar dessas questões, se pode explicar da seguinte maneira. 2 pontos. Munus se refere ao ofício, à dignidade e à responsabilidade espiritual do Papa, como sucessor de Pedro e cabeça da Igreja Universal. Ministerium representa a execução prática e visível de tal ofício, ou seja, as ações concretas que derivam desse munus. Claríssimo. E no caso do papado,
uma outra observação, a partir da Universi Dominite Gregis, a Carta da Constituição Apostólica, que vai regulamentar sobre as eleições papais a partir da morte de João Paulo II, esses ministérios papais, salvo engano, eles se subdividem-se em 4. E que Bento XVI deixa claro em sua declaração, que ao renuncia apenas a 2 dos 4, o que também jamais poderia fazer se estivesse renunciando ao ofício, ao munus petrino, porque teria que renunciar em bloco, naturalmente, aos 4 ministérios. E são eles: governar a igreja, pregar o evangelho para toda a igreja, sofrer pela igreja, de modo claro como vigário de Cristo, e rezar universalmente pela igreja. Esses são os ministério de um pontífice a partir do momento que ele assume que ele é investido do munus petrino, do ofício do cargo de Papa. Continuando o Padre Faré. Em resumo, o munus do Papa é a essência de seu cargo divino, enquanto que o ministerium é a expressão prática desse munus no governo diário da Igreja. Com certa simplificação, útil para a compreensão, podemos dizer que o munus, conferido diretamente por Deus, como dito, significa ser Papa, enquanto que o ministerium tem a ver com o exercício prático do papel do Papa, isto é, o atuar ou fazer do Papa. Então, munus, ser; ministerium, fazer, atuar. Eu sou um presidente, por isso eu faço determinadas coisas. Só faço depois que me torno. Se renuncio à presidência, naturalmente, tenho que renunciar a todos os afazeres e fazeres de um presidente. Como vemos, o cânon 332, inciso 2, requer que a renúncia ao munus, requer a renúncia ao munus. No entanto, Bento XVI falou de renunciar ao ministério, com o que se deduz que Bento XVI declara uma renúncia ao ministério, não ao munus, cessando de exercer a função de Papa, embora permanecendo Papa. Suas palavras na última audiência geral, eu sei que isso vai suscitar perguntas, mas vamos por partes, que todas elas serão esclarecidas. E as que não forem, basta deixar aqui nos comentários que buscaremos as fontes para respondermos. Mas aguardem, pelo menos o final desta série, anote a sua dúvida ou as suas dúvidas que vão surgindo com o decorrer das leituras, para ver se até o final elas não são respondidas. Suas palavras na última audiência geral de 27 de fevereiro de 2013 o confirmam, que Bento não renunciou ao munus, só a ministério. E, como disse, repito, a 2 somente dos 4 que tem o direito de exercer como Papa, que todo Papa tem o direito a exercer. Então, suas palavras na última audiência geral de 27 de fevereiro o confirmam. Aspas. E aí vem, né, a frase que acabou gerando o subtítulo do livro de Stefania Costa, ou então, não diria
um subtítulo, mas um adendo titular colocado, né, no livro. É uma das frases mais importantes, emblemáticas e elucidatórias, aclaratórias de Bento XVI. O sempre é também um para sempre. Já não existe uma volta ao privado. Minha decisão de renunciar ao exercício ativo do ministério, vejam, minha decisão de renunciar ao exercício ativo, ele não está falando minha decisão de renunciar ao pontificado, minha decisão de renunciar ao papado, minha decisão de renunciar ao munus, minha decisão de renunciar ao ofício de Pedro, não. Minha decisão de renunciar ao exercício ativo do ministério não revoga isto. Por que ele ainda especifica exercício ativo do ministério? Porque desses 4 ministérios, 2 são considerados, por assim dizer, mais ativos e outros 2 mais passivos, sempre entre aspas, claro. Esses ativos foi o que de fato ao que de fato Bento XVI teve de renunciar. Vamos ver o porquê teve de, que é justamente os exercícios, os ministérios de governar e de pregar o Evangelho. Esses são os ativos, os exercícios ativos do ministério que ele diz ter renunciado e que não revogava o sim dito a Deus em 19 de abril de 2005. Por isso ele disse: o sempre é também um para sempre, até o fim. Espero que com isso as coisas, né, estejam se tornando um pouco mais claras, pelo menos aos que realmente têm o interesse da busca da verdade, doe o que doer, custe o que custar. Não, continua Bento XVI, citado pelo padre Giorgio, não retorno à vida privada. Já não tenho a potestade do ofício para o governo da igreja, mas permaneço no serviço da oração, por assim dizer, no recinto de São Pedro. Menciona aqui um dos 2 ministérios, um dos 2 exercícios, uma das 2 funções mais passivas, então, do ministério papal, que é a da oração. E lógico, natural, que essa situação também viria acompanhada do sofrimento dele, como está dito na declaração. Suas palavras, o vocabulário utilizado por Bento XVI, retomando o Padre Faré, o vocabulário utilizado por Bento XVI não tem precedentes. Não tem precedentes. E aí é um outro fator que eu mencionei no vídeo anterior à série, é justamente esse fato, essa suposta renúncia de Bento XVI, ela jamais pode ser analisada, estudada à luz de não somente de uma legislação, mas também de uma praxis antecedente. Em outras palavras, é um absurdo lógico queremos utilizar exemplos de outros papas, documentos de outros papas e mesmo documentos anteriores ao Código de Direito Canônico de 1983 e ao Universo Dominici Gregis para chegarmos a alguma conclusão sobre a validade ou invalidade da renúncia de Bento XVI. Como praticamente todos os defensores da legitimidade desta renúncia e, consequentemente, da legitimidade do pontificado
de Jorge Mário Bergoglio, do bispo Jorge Mário Bergoglio, defendem e vão justamente por esse caminho. Então o Padre Jorge nos lembra, né, da seguinte maneira, que o vocabulário utilizado por Bento não tem precedentes, nem sequer nas fórmulas de abdicação utilizadas por outros papas. E ele foi estudar também essas questões, como demonstra as notas, né? E como ele vai dar agora aqui um exemplo, que é o mais emblemático, que é o caso, ele vai oferecer, na verdade, 2 exemplos, o primeiro dos quais é o de Celestino V, tão citado ultimamente, que abdicou em 1294. O Papa Celestino, então, hoje Santo Celestino V, disse no seu documento de renúncia ao papado: renuncio livre e voluntariamente ao papado e renuncio expressamente ao cargo, à dignidade, ao peso e à honra que carrega. Claríssimo. Isso feito por uma bula papal. Ademais. E o outro exemplo que ele dá é de Paulo VI. Paulo VI havia preparado uma carta de renúncia para ser utilizada em caso de doença grave, na que escreveu, aspas, renunciar a nosso sagrado e canônico ofício, tanto de bispo de Roma, como de cabeça da mesma Santa Igreja Católica. Fecha aspas. Tem as fontes, tudo certinho. Em troca, Bento XVI declara que renuncia ao ministério de bispo de Roma. O canonista Stefano Violi, citado por mim no vídeo anterior a esta série, e que defende o papado de Francisco como legítimo, o canonista, que em 2 ensaios analisou a declaração de Bento XVI, chega sucintamente a estas conclusões. Uma pessoa dessas tem um peso. Aspas, declara, diz o padre canonista Violi, a respeito de Bento XVI, que ele declara renunciar ao ministerium, não ao papado, segundo o ditado pela norma de Bonifácio VIII, não ao munus, segundo o ditado pelo cânon 332, inciso 2, mas ao ministerium, ou, como especificará em sua última audiência, ao exercício ativo do ministério. O objeto, segue o padre Violi, citado pelo padre Giorgio Faré, o objeto da renúncia irrevogável é, de fato, a executio muneris, mediante a ação e a palavra, agendo et loquendo, não o munus a ele conferido uma vez e para sempre. Uma confirmação adicional da correção desta análise, de como ela é escorreita, é oferecida pelas palavras pronunciadas pelo cardeal Sodano imediatamente após a declarácio, que não aparece naquele famoso vídeo, né? Que nós temos aqui também no canal, da leitura dessa declaração. Aspas, cardeal Sodano, Santo Padre, antes de 28 de fevereiro, como disse o Senhor, dia em que deseja por fim a este serviço pontifício, realizado com tanto amor, com tanta humildade, etc. Serviço pontifício, destaca o padre Jorge,
ou seja, ministério. Segundo o advogado Antonati, tem a citação, a discrepância na fórmula utilizada por Bento XVI com respeito ao cânon 332, inciso 2, a torna nula por erro substancial, conforme o cânon 188 do Código de Direito Canônico. Esta tese é respaldada pelos advogados que colaboram com André Tionti. Segundo a advogada Costa, veja, pela primeira vez então aparece aqui Stefania Costa, autora de Bento XVI, Papa Emérito, livro no qual tive o privilégio, a honra concedida de traduzir em nossa língua e de publicá-lo. Pode ser encontrado hoje pela Amazon, e quem desejar uma versão especial, capa dura, etc., basta solicitar ao e-mail na descrição. Segundo, então, Stefania é uma das fontes utilizadas também pelo Padre Faré. Segundo a advogada Costa, entretanto, isto também seria uma causa de inexistência do ato, esse erro substancial, seguindo o raciocínio que passo a ilustrar. Ele vai explicar o porquê. A advogada Costa defende a inexistência do ato caso houvesse erro substancial. A advogada Costa se pergunta se realmente é possível separar munus e ministerium no caso do Santo Padre. Para um bispo, isto é possível, e ocorre quando ele se jubila. Ele retém um munus, mantém um munus episcopal, isto é, o ser bispo, ele continua bispo, que lhe foi conferido através de um sacramento. Aí já estamos falando de uma outra coisa, não de um ato jurídico, de um ato sacramental, e, portanto, não pode ser cancelado, imprime caráter, mas não retém o ministério ou a tarefa de administrar uma diocese. Pelo contrário, para o sumo pontífice renunciar só ao ministério enquanto retém o munus é uma impossibilidade jurídica, por conduzir a um fracionamento das funções que, por direito divino, são necessariamente inseparáveis, pois a titularidade íntegra das mesmas na cabeça de uma única pessoa é imprescindível para garantir a unidade da Igreja. Assim, a renúncia de Bento XVI ao cargo munus de Romano Pontífice não existiu, por falta de objeto. O que significa, conclui a Costa, o que significa que não houve ato jurídico e que, portanto, a sede não ficou vacante segundo o direito. Veremos mais adiante o único caso onde um Papa pode perder seu ministério, ou todos, ou alguns, enquanto segue retendo munus. Ou seja, só existe uma possibilidade de um Papa perder os ministérios, um ministério, 2, 3 ou os 4, e mesmo assim continuar sendo Papa. Mas então, exemplificando, com o bispado isso pode ocorrer, tanto é que as dioceses possuem os seus bispos atuais e seus bispos eméritos, convivendo numa mesma diocese, administrado por um deles. Ok. No caso do Papa, seria como se tivessem, na prática, 2 papas. Um com munus e outro exercendo os ministérios.
Por isso que aqui nós vemos que seria uma impossibilidade jurídica, porque a jurisdição não prevê isto. O Papa, ele é um só, como dizia Bento XVI, só pode ser um, e só esse um único pode exercer os 4 ministérios. Ou em determinado momento, na impossibilidade de exercer um, por exemplo, está doente, não pode pregar, ou não pode governar ali a igreja. Continua retendo mundos, continua sendo Papa, não é que ele vai colocar um outro Papa no lugar para fazer isso, essas determinadas funções. Ele vai continuar administrando através de outros meios, mas ele como único Papa. Outras considerações, seguindo com o Padre Jorge. Outro elemento anômalo se refere à motivação da suposta renúncia. É como se ao longo dos anos, Bento XVI, antes, durante e depois, Bento XVI fosse ali como João e Maria, deixando pistas, né, para seguir o caminho traçado por ele e chegar aonde deveríamos chegar de verdade, ou seja, para encontrar a verdade de todo esse contexto. Uma dessas pistas é o que vai ser, ao que o Padre Jorge vai se referir agora. Outro elemento anômalo se refere à motivação da suposta renúncia. Ao início de sua declaração, Bento XVI invoca como causa a diminuição de suas forças devido à avançada idade. Ingravescente etate. No entanto, esta justificação é inaceitável. Em 1994, o cardeal Vincenzo Fagiolo, na qualidade de presidente do Pontifício Conselho para a Interpretação de Textos Legislativos, foi encarregado por João Paulo II de realizar um estudo sobre as implicações jurídicas e eclesiológicas da renunciatio papae, a renúncia de um Papa. Né? Concluiu seu trabalho, o cardeal Vincenzo, afirmando que, aspas, de maneira taxativa e absoluta, o Papa nunca poderá renunciar unicamente por motivo de idade. Fecha aspas. Finalmente, é notável que a Declaratio contenha erros de latim e denominadas peculiaridades apontadas por vários especialistas nos dias posteriores ao seu pronunciamento. Ou seja, desde o início já haviam pessoas apontando problemas apenas com um documento, esse documento Declaratio de Bento XVI. Um desses problemas foram 2 erros de latim comprovados e que depois as traduções fizeram o favor de corrigir. Conclusões, e aí para nós encerrarmos o vídeo de hoje. Resumindo, a Declaratio de Bento XVI, 2 pontos. Em sua formulação, é apenas uma declaração e não um ato de renúncia, o que a torna inexistente como ato jurídico. 2. Contém um adiamento incompatível com o ato jurídico puro e com o cânon 189, inciso 3, do Código de Direito Canônico. Aqui me ocorreu uma dúvida, talvez eu de digitação, acho que ele se referiu ao 188. Novamente, estes são motivos para a inexistência do ato. Não utiliza um único termo específico, munus, requerido pelo único cânon do Código de Direito Canônico vigente, que trata sobre a renúncia papal, 332, inciso 2. Mas utiliza um termo diferente, ministério,
a declaração sequer menciona o cânon 332, inciso 2. Considerando a história da Igreja, a fórmula utilizada por Bento XVI também difere em seu léxico de qualquer outra fórmula anterior de abdicação. Dependendo do ponto de vista, isto faz com que a declaratio seja inexistente por falta de objeto ou, em qualquer caso, nula por erro substancial. Terceiro ponto. Quarto ponto. Cita a idade avançada como razão, inaceitável para uma renúncia papal. E, por fim, contém erros e peculiaridades de latim. Tudo isto é surpreendente ao considerarmos que Bento XVI, conforme sua própria admissão, havia tomado a decisão de pronunciar este discurso com grande antecipação e havia trabalhado pessoalmente no texto durante 2 semanas, tendo ainda em conta seu profundo conhecimento do latim, das leis e da história da Igreja. É razoável pensar que tenha intencionalmente escrito um texto que, à primeira vista, poderia parecer uma renúncia válida ao papado sem sê-lo realmente. De fato, depois de 28 de fevereiro de 2013, Bento XVI continuou chamando-se Sua Santidade Bento XVI, vestindo branco, assinando PP, dando a bênção papal, mantendo o escudo, o brasão que usava como papa, rejeitando expressamente um novo, ele cita a fonte, e alcunhando para si mesmo o título absolutamente inédito na história da Igreja de Papa Emérito. Esta situação não tem precedentes, uma vez mais, lembra o Padre Jorge, na história da Igreja. Para dar 2 exemplos, o já mencionado Celestino V, no mesmo momento em que formulou sua renúncia, desceu do trono, tirou o anel, a tiara e o manto, cingiu-se com a túnica da congregação monástica que ele mesmo fundara e se retirou para viver como ermitão. Gregório XII, ou Gregório XII, que abdicou em 1415, voltou a ser Ângelo Correr e foi reincorporado ao Colégio de Cardeais. A este respeito, o padre Cornet destaca que Bento XVI, falando em alemão, se referia a seu próprio gesto com o termo, aqui em alemão não vou saber ler, mas que significa afastar-se. Enquanto que ao falar da abdicação de outros pontífices, como Celestino V, usava o termo abdicação. Fonte presente. Estes são outros elementos que confirmam, outras pistas, portanto, que confirmam o que se tem dito até agora, que Bento XVI não tinha a intenção de abdicar e não abdicou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima, nosso Pai São José. Até amanhã, se Deus quiser, com a parte 3 de nossa pequena série.